Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Bom dia, igreja. É uma benção poder estar aqui convosco e é algo que não dou por garantido. Há 5 anos, a nossa família chegou a Lisboa, entusiasmada por ver o que o Senhor estava a fazer neste país tão especial e esperançosa pela oportunidade de acompanhar a igreja no cumprimento do seu propósito aqui em Portugal. Tivemos a grande alegria de o fazer aqui na Igreja da Lapa e na Margem Sul, com os irmãos e as irmãs da Igreja do Feijó. Mas pregar esta manhã, na semana seguinte ao batismo de meu filho mais velho e no 97º aniversário desta igreja local, que tal generosamente acolheu a nossa família, isto é um privilégio incrível. Sinto-me profundamente comovido pela bondade do Senhor para conosco, pela sua fidelidade à sua noiva, a igreja. O nosso Deus é tão bom. Amém? E é precisamente nisso que nós vamos concentrar esta manhã. No Senhor que tem sido fiel desde o princípio. É fiel hoje e será fiel por toda a eternidade. Baseio o meu sermão desta manhã num versículo do final da carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 8. E mais uma vez, diz simplesmente isto: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade. E assim, com essa verdade como base nesta manhã, já temos nosso plano para os próximos minutos e será projetado agora. Olhemos para trás e recordemos a fidelidade de Deus no passado. Olhemos para cima ao reconhecermos a fidelidade de Deus hoje e olhamos para o futuro com expectativa pela sua fidelidade contínua. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de abrirmos juntos a Tua Palavra, tal como esta igreja tem feito nos últimos 97 anos. Usa a Tua Palavra para falar aos nossos corações, para nos convencer, para nos encorajar e para dar coragem ao Teu povo, para que vivamos vidas fiéis que reflitam o nosso fiel Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Olhando para trás. Na Bíblia, o povo de Deus é constantemente exortado a lembrar-se. Mas lembrar-se de quê? Em primeiro lugar, devemos lembrar-nos de quem é Deus, do que Ele fez, de como cumpriu as suas promessas, de que Ele nunca falha, de que nunca abandona nem desampara os seus filhos. Na verdade, a natureza inabalável de Deus, a sua fidelidade, é um tema bíblico fundamental presente em toda a Bíblia. Ele é totalmente confiável, totalmente fiel. Isto sempre foi verdade, é verdade hoje e será verdade para toda a eternidade. A confiabilidade de Deus baseia-se na sua imutabilidade. O que é que isso significa? Isso significa que Deus, pela sua própria natureza, não pode mudar. Malaquias 3, versículo 6, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Salmo 102, 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se desgastarão como uma vestimenta. Tu os mudarás como um manto, e eles passarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. E vemos esta verdade repetidamente até ao fim da Bíblia.
em Apocalipse 4:8, onde as 4 criaturas sentadas em torno do trono nunca param de proclamar: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Deus nunca muda. Na verdade, é impossível que Ele mude. Isso faz parte de sua própria natureza como Deus. E agora pode estar a pensar, isso é uma coisa boa? Não sei. Mas sem dúvida, é uma notícia maravilhosa para nós. Por quê? Temos a nossa segunda frase agora. Esta é uma boa notícia, porque o mesmo Deus que nunca muda, é o Deus que sempre cumpriu as suas promessas. Ele sempre foi fiel à sua palavra. E como Ele não muda, a sua fidelidade também não. Neste ponto, é importante reconhecer que a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, não se baseia de alguma forma na nossa fidelidade. De facto, 2 Timóteo 2:3 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade imutável é parte integrante da essência de nosso Deus. Eu estou muito, muito grato por isso, porque definitivamente não é o nosso caso. Certo? Em vez disso, somos propensos ao medo, à dúvida e ao esquecimento. E como Deus sabe disso, a Bíblia lembra-nos constantemente de olhar para trás, de recordar a fidelidade do nosso Deus. Ouçam algumas destas gentis lembranças que nos foram dadas na sua palavra. 1 Crônicos 16:12 diz: lembrai-vos das obras maravilhosas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Salmos 77, 11 e 2. Recordarei as obras do Senhor, sim, recordarei os teus prodígios de outrora. Refletirei sobre todas as tuas obras e meditarei nos teus feitos poderosos. Deuteronômio 8:2. E lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te conduziu. Este foi Moisés. E Moisés instruiu rapidamente os israelitas a recordar a sua viagem pelo deserto para reconhecerem a provisão constante de Deus. E da mesma forma, podemos olhar para trás, para estes últimos 97 anos, e reconhecer este mesmo cuidado e provisão constantes para com esta igreja. Devemos lembrar-nos de todo o caminho, porque o Senhor, nosso Deus, nos conduziu. E também é importante olhar para trás e recordar um aspecto diferente da nossa história. Quem éramos? Onde estávamos de Deus, antes de Deus nos salvar? Como era sermos escravos do pecado, espiritualmente mortos e sem esperança. Efésios 2, 1-2, recorda-nos: e vós estáis mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais outrora andavais. E o versículo 12 continua: lembrai-vos de que naquele tempo estavas separados de Cristo, excluídos da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todo o livro de Hebreus é um exercício de recordar a fidelidade do Senhor através dos profetas, dos reis, dos sistemas sacrificiais e sacerdotais, e depois mostrando como aquelas eram meras sombras da sua verdadeira fidelidade, que se encontra através do seu Filho, Jesus Cristo. É assim que chegamos ao versículo 8, com o qual começamos hoje. Mas antes de Cristo, sem a esperança que temos somente nele, estávamos perdidos, sem esperança e com uma necessidade desesperada de luz e da vida que se encontra somente em Jesus.
pela graça de Deus e através da graça de Deus, podemos mudar. Nesse aspecto, não somos como Deus. Na verdade, a nossa esperança assenta no facto de não termos de permanecer no nosso estado pecaminoso. Através de Cristo, podemos ser salvos. Podemos encontrar perdão, salvação e uma nova vida nele. Mas esta salvação só tem valor para nós quando nos lembramos de quem éramos e onde estávamos sem Jesus. Olhamos para trás e recordamos a fidelidade do Senhor. Esta semana celebramos 97 anos do Ministério Fiel que tem estado presente nesta igreja local, Igreja da Lapa. Comemos muitos sardinhos grelhados e bom carne, graças a Deus. Desfrutamos da comunhão única que temos uns com os outros como crentes. Na verdade, fizemos uma grande festa. Mas o que não estamos a celebrar é algo que nós criamos, mantivemos ou fizemos crescer e florescer. Não, o que estamos a celebrar é a fidelidade do Senhor para com a sua noiva. A sua fidelidade e bondade que mantiveram a presença do Evangelho nesta cidade nos últimos 97 anos. Olhamos para trás, recordamos a fidelidade do nosso Deus. E depois, olhamos para cima. Porque tal como Jesus sempre foi fiel, Ele continua fiel hoje. Lamentações 3:22 proclama: o amor constante do Senhor nunca cessa. As suas misericórdias nunca se esgotam. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Colossenses 11:17. Vemos que Ele é interior a todas as coisas. E nele todas as coisas se mantêm unidas. Jesus é tanto o Criador como o sustentador de todas as coisas, hoje. Jesus, o Deus que nunca muda e é sempre fiel, o Deus que criou o mundo e tudo o que nele há, é o mesmo Deus que está literalmente a sustentar todas as coisas. Jesus é tão fiel hoje como tem sido desde o princípio. E qual é a nossa resposta ao olharmos para o Senhor? Quaisquer que sejam as circunstâncias em que nos encontramos hoje. Mais uma vez, o livro de Hebreus dá-nos uma orientação clara. Capítulo 10, 23. Exorta-nos a manter firme a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. E agora a nossa terceira frase. Por causa de quem é Jesus e do que Ele fez, e com base no facto de que Ele é fiel em todos os aspectos, nós também podemos manter firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar. A nossa resposta à fidelidade de Deus para conosco hoje é confessar Jesus. Partilhar o Evangelho com ousadia. Confiar naquele que nos dá esperança sem vacilar. Igreja, esta é a tarefa que nos foi confiada hoje. Somos chamados a ser fiéis, porque Ele é fiel. E podemos ter confiança. Por quê? Porque quando Deus nos chama para fazer algo, Ele também nos dá a fé e a capacidade de que precisamos para o realizar. Igreja da Lapa, devemos olhar para trás, para os últimos 97 anos, e recordar a fidelidade de Deus. Devemos olhar para cima e louvá-lo pela sua fidelidade contínua. E, finalmente, olhamos para frente com esperança, antecipando a sua fidelidade que durará para a eternidade. Ao iniciar a sua carta aos Filipenses, Paulo encoraja a igreja a continuar a avançar no ministério que lhe foi confiado,
pois o Senhor é fiel. Ele lhes dará forças para levar o bom termo. E ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vós, em todas as minhas orações por todos vós, fazendo a minha oração com alegria, por causa da vossa participação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou uma boa obra em vós, a levará a bom termo no dia de Jesus Cristo. As nossas memórias de fidelidade a Deus no passado e a nossa experiência atual, hoje, de sua fidelidade, devem levar-nos a confiar na sua fidelidade até ao fim. Paulo está a louvar esta igreja pela sua parceria no Evangelho desde o início. Ele está a conhecer a obra do Espírito nas suas vidas e pode proclamar com ousadia que eles perseverarão até ao fim. Como? Porque são fantásticos? Não. Porque Deus é fiel. Mas, igreja, Ele não diz que será fácil ou que as circunstâncias permanecerão as mesmas. Na verdade, Paulo está a escrever-lhes esta carta de prisão. Ele está a passar por todo o tipo de provações. Ele diz-lhes para se prepararem para que o mesmo tipo de sofrimento também lhes aconteça. E da mesma forma, os crentes hebreus estavam a passar por provações e perseguições que os tentavam afastar-se de Jesus. Mas a nossa frase final. Irmãos, isto pode parecer contraintuitivo. Mas, se és cristão, não te comprometeste a ter uma vida fácil. No entanto, confiaste a tua vida a um Deus fiel. Ele usará a tua vida para o teu bem e para a sua glória até ao fim. Há alguns anos, durante uma conferência de trabalho na Holanda, a minha família teve a incrível oportunidade de visitar a casa de Corrie ten Boom. Se não conhece esse nome, tem mesmo de ler a biografia dela no livro intitulado The Hiding Place. Corrie e a sua família eram cristãos que se tornaram muito conhecidos por esconderem e ajudarem judeus que tentavam escapar à ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial. No final, Corrie e a sua família foram capturados e levados para campos de concentração como castigo por esse trabalho. Mas mesmo nessas condições horríveis e sem esperança, a família ten Boom continuou a servir os outros e a pregar fielmente o Evangelho. Corrie foi a única de sua família imediata a sobreviver. No entanto, os seus escritos e as suas digressões internacionais de palestras foram um testemunho duradouro do seu Deus fiel até o fim da sua vida. E partilho esta história por causa de uma citação que ouvimos quando estávamos lá à casa dele. A sua perspectiva espiritual em meio ao sofrimento e à incerteza é simultaneamente convincente e inspiradora. Ao refletir sobre as suas experiências de vida, Corrie costumava dizer, com paz e confiança: nunca tenhas medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Vou ler novamente. Nunca tenhas medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Igreja, olhamos para trás e recordamos a fidelidade de Deus no passado. Vivemos fielmente hoje, porque estamos a ser sustentados por Jesus. E quanto ao futuro? Pode ser incerto ou desconhecido, mas o nosso Deus não é. E para terminar, gostaria que refletíssemos sobre a aplicação direta que isto tem para a vida da nossa igreja, nesta fase específica. Na sua infinita sabedoria, Deus confiou muito a esta igreja.
Há menos de uma década, assistimos ao nascimento e crescimento de uma nova igreja em Margem Sul, outra igreja plantada no bairro de Algés, e mais recentemente foi iniciada uma nova obra com a esperança de alcançar a comunidade da língua inglesa aqui na nossa cidade. A nossa família está a crescer, literalmente, temos muitos bebês. Mas também continuamos a crescer à medida que as pessoas ouvem o Evangelho e respondem. À medida que cristãos se mudam para a nossa cidade e à medida que outros procuram uma igreja comprometida com a pregação da Palavra de Deus. Ao longo deste processo, Deus chamou alguns para fazerem parte destas novas igrejas. E se estivermos dispostos a ouvir, Ele provavelmente chamará muitos mais de nós para o seguirmos para novos lugares, para alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Outros são chamados a permanecer aqui, nesta igreja, para servir, para partilhar o Evangelho cá e para continuar a apoiar o crescimento do Reino de Deus aqui na Lapa, em Lisboa, em Portugal e até aos confins da terra. Tudo isto pode ser muito emocionante, mas também difícil. A mudança pode ser assustadora. O desconhecido e a incerteza também são desconfortáveis. Mas, igreja, podemos confiar nisto. Deus tem sustentado esta igreja há 97 anos e oro para que o faça nos próximos 97. Mas os seus propósitos não se limitam à manutenção. Os seus propósitos são promover o seu reino. Que possamos continuar a ser uma igreja saudável, com uma visão bíblica, que olha para Cristo, confia nele, se apoia nas suas promessas e avança com ousadia em qualquer obra para a qual Ele nos chama. Podemos continuar a avançar por todas as mudanças que esta vida nos possa trazer, porque sabemos e recordamos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.